Vamos lá, pessoal. Beleza? Bora voltar aí, mestre? Vamos lá. Olha, antes do intervalo nós falávamos sobre a inquisitoriedade e a impossibilidade do juiz condenar só com base nos atos de investigação, né, com base nos elementos informativos do inquérito policial. Falamos do artigo 155 do CPP e as exceções a essa regra, né? As exceções que nós temos aí no artigo 155. Tem uma observação importante sobre o artigo 107 do CPP, que também já veio em provas da CESP, porque o 107 fala o seguinte, e tem a ver com essa inquisitoriedade, né? O 107 diz que não se pode arguir a suspeição da autoridade policial no inquérito, mas o delegado pode se dar por suspeito de ofício. Então, a previsão que está no artigo 107, isso sempre cai em prova, como se você pudesse apresentar uma exceção de suspeição contra o delegado. Não pode. Mas nada impede que o delegado, à luz dos princípios que regem a administração, por exemplo, se dê por suspeito de ofício. Viu? Então, anotem aí o artigo 107 do CPP. Ele prevê a possibilidade do delegado se considerar suspeito, né? Reconhecer a sua suspeição para a condução da investigação. Agora, não se admite uma exceção de suspeição, porque o inquérito não é processo judicial. O inquérito é procedimento administrativo, né? Então, o que não vai se admitir é uma exceção de suspeição. Mas, de fato, o delegado pode se dar por suspeito de maneira oficiosa. Ok? Agora, outra característica do inquérito, outra característica importante é a sigilosidade. Deixa eu ver o número aqui. Acho que é a quarta já, né? Não, a quinta. 2.5. Outra característica do inquérito é a sigilosidade. Isso está no artigo 20 do CPP, né? Artigo 20 do Código de Processo Penal. É algo que existe também para interceptação telefônica, no artigo 8º da Lei 9296/96, artigo 20 do CPP, e artigo 8º da Lei 9296/96. Trata da sigilosidade do inquérito, porque o inquérito é um procedimento sigiloso para assegurar a eficácia da investigação. Então, o inquérito é um procedimento regido pelo sigilo, o inquérito é um procedimento sigiloso para assegurar a eficácia da investigação. Para que a investigação tenha sucesso, eu preciso, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa da persecução crimes, ter um procedimento regido pelo sigilo. Claro que esse sigilo não se aplica para o juiz, viu? E nem para o Ministério Público. Esse sigilo não será aplicável para o juiz e para o Ministério Público. Tem uma outra previsão interessante que tem relação com essa característica, que é o artigo 21 do CPP. O 21 do CPP trata de uma incomunicabilidade em série de inquérito policial. O 21 do CPP diz, olha que coisa, que o investigado pode ter a sua incomunicabilidade decretada por um prazo de 3 dias. O 21 do CPP prevê, então, a incomunicabilidade do investigado, do indiciado em série de inquérito policial. Isso vai muito a favor daquela observação final que eu fiz antes do intervalo. Se o STF não declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo, tome cuidado porque ele vale para a sua prova. E a CESP já cobrou esse 21. A CESP já perguntou, olha, com base no Código de Processo Penal, o investigado preso pode ter a sua incomunicabilidade decretada. Verdadeiro. Claro que você vai fazer alusão, remissão aí em seu caderno, ao artigo 136, parágrafo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, que ele fala o seguinte, que nem no estado de sítio, nem em estado de sítio, eu posso
no estado de exceção, decretar a incomunicabilidade do preso. Então, como é que eu posso, em um estado democrático de direito, tornar o preso incomunicável? Por isso que a doutrina critica muito esse artigo 21. Se num estado de exceção, onde as garantias fundamentais, os direitos fundamentais podem ser flexibilizados, a incomunicabilidade não é possível, como é que eu posso, em sede de estado de direito, decretar tal medida? Então a doutrina afirma que esse 21 é inconstitucional. Agora, se ele cair em sua prova, se a banca perguntar com base no CPP, como já perguntou em prova para juiz, vai dizer que sim. É o Código de Processo Penal que diz que o preso pode ficar incomunicável em sede de inquérito policial. Ok? É o parágrafo terceiro, né? Inciso 4? Desculpa, corrigi, é verdade, eu estava na dúvida mesmo. É o parágrafo terceiro, inciso 4? O parágrafo terceiro? O juiz que decreta. Pelo CPP é o juiz que decreta a incomunicabilidade. 136, parágrafo terceiro, inciso 4, é isso? Pronto. Então, cuidado. Pelo CPP é possível tal decretação, ok? Agora, claro que a incomunicabilidade não pode ser aplicada para o advogado. Beleza. A questão é saber se o sigilo do inquérito policial pode incidir para o defensor do investigado. Se o defensor do investigado tem direito ou não de acessar os autos do inquérito policial. E aí tem uma súmula vinculante que é a 14, né? Tem uma súmula vinculante que é a 14 que fala sobre isso. Eu já vou adiantar as súmulas vinculantes de penal, processo penal e execução penal para você anotar, viu? Isso aí é só título de antecipação. Não é para poder falar disso agora, mas a 9, 11, 14, 24, 26, 35, 36, 45, 56. São as súmulas aí que tratam de penal, processo penal, execução penal. Vinculantes. Só vinculantes aí. Essas são as vinculantes que tratam de penal, processo penal e execução penal. Dessas aí, ó, a 14 que a gente vai falar agora e a 11, principalmente, elas acabam tratando de inquérito policial. Por exemplo, a 11 trata da excepcionalidade na utilização das algemas. Claro que também vale em série de inquérito, né? As algemas não podem ser utilizadas como um troféu. As algemas constituem uma medida excepcional no inquérito policial. E a súmula vinculante 11, que o Supremo relativiza demais. O Supremo faz uma súmula vinculante e ela tem uma incontinência verbal, porque ela fala mais do que ela deveria. Fala muita coisa que vai anular a prisão, que vai anular ato processual se usar algema, que vai responsabilizar civil, penalmente e disciplinarmente o preposto estatal que utilizar a algema de maneira desnecessária, e na prática não faz nada disso. Todo mundo é algemado, tem exposição na mídia e não anula nada, não responsabiliza ninguém, enfim. É uma súmula mais relativizada ou violada que a gente tem pelo próprio STF, né? Mas são duas súmulas que acabam tratando do inquérito, ok? A 14 diz o seguinte, ó, que é direito do defensor do investigado. Então, pela súmula, tem que ter procuração. Ok? É direito do defensor do investigado. Então, pela súmula, tem que ter procuração. Ter acesso aos atos de investigação já documentados. Já documentados. Os atos de investigação já documentados. E que tenham relação com a situação do seu cliente. Ou seja, tem que ter um nexo situacional. Então, é direito do defensor do investigado, tem que ter instrumento de mandato, tem que ter procuração,
ter acesso aos atos de investigação já documentados em sede de inquérito policial. E que tem um nexo situacional, que tem um nexo com a situação do seu cliente, que digam respeito à situação do seu cliente. Professor, como assim os atos já documentados? São aquelas diligências que já foram realizadas. Porque a CESP já disse que o cara não pode acessar, por exemplo, uma busca e apreensão que ainda está em andamento. Outro dia eu cheguei em Goiás para ver uma operação lá de um roubo a banco, carro forte. O delegado falou, olha, doutor, não tem como deixar você ver todas as peças do inquérito, nem o inquérito propriamente dito, porque tem umas medidas aqui que ainda faltam o juiz decretar. Então são buscas e apreensões que são objeto de representação que o juiz ainda não terminou, interceptação que está em curso. Olha o que a CESP disse para um concurso de juiz federal. Existem diligências que, pela sua própria natureza, exigem o sigilo. E essas, o advogado não pode acessar. Então foi uma proposição correta que estava numa questão da CESP. Existem diligências que, por sua própria natureza, exigem o sigilo. Interceptação telefônica, busca e apreensão que não foi concluída, medidas que ainda estão em andamento. O que está em andamento, o advogado não vai poder ter acesso. Só o que já está concluído, né? Diga, mestre. Notícia crime anônima. A gente vai falar isso hoje, mas eu já vou adiantar. A notícia crime anônima, a discussão que a gente tem aqui, na verdade, não é de acessar, é saber se ela pode ou não dar aso à instauração do inquérito. Se eu posso ou não instaurar um inquérito com base na notícia crime anônima, né? Porque a notícia crime anônima, na verdade, vem antes, propriamente, da existência do inquérito. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso para saber se eu posso ou não instaurar o inquérito com base na notícia anônima. Depois que for instaurado, e a notícia já estiver nos autos, claro que aí, por uma questão até de incompatibilidade, eu penso que o advogado não vai ter como saber quem foi o autor da notícia, né? A regra é essa, o cara não tem como saber quem foi que fez aquele desculpa, por exemplo, 90, ou como os policiais geralmente escondem nas audiências, né? Falar, não, a gente teve um informante, a gente tem um informante. Sim, mas quem é esse informante, né? Dentro do inquérito já. O que se alega, né, é que não tem como acessar e saber quem foi o autor da notícia. Como ela é anônima, não há uma obrigatoriedade do Supremo e do STJ de que você tem que tirar aquela notícia do anonimato, não. O que o STF não admite é que eu instaure inquérito só com base na notícia anônima. Entendeu? Agora, depois que ela estiver nos autos, se ela não foi o único fundamento para instaurar o inquérito, não há uma exigência de que o advogado saiba, por exemplo, quem foi o autor da notícia. Ele vai vê-la, vai conhecê-la, vai ter acesso, mas não precisa saber quem foi o autor. Claro, pode ter surgido, a notícia pode surgir de uma prova ilícita, claro, de uma aquisição ilícita, mas a questão é, isso tudo demanda prova, né? No caso concreto, você tem que provar que a notícia foi fruto de uma movimentação ilícita, porque a sua pergunta é a seguinte, penso eu, às vezes, por exemplo, os caras fazem interceptação clandestina, a polícia, e aí é até estranho, você pensa que é um golpe de sorte, né? Porque, rapaz, tanto caminhão passou aqui, e vocês pararam logo esse caminhão que está com uma tonelada de maconha? Né? 100 caminhões passaram aqui e você foi logo nesse. Que bola de cristal, que operação eficaz, mas não. Às vezes, claro que não é a regra isso, mas pode ter uma escuta clandestina. A questão é na prática, você provar isso, né? É igual a tortura. O cara alega que foi torturado, mas na prática, a tortura pode ser psicológica, né? O policial coloca uma arma na cabeça do cara e diz, ó, confessa, e aí? Como é que você vai comprovar isso na prática que houve a tortura, né? Por isso que você já começa a verificar posições dos tribunais superiores no sentido de que, por exemplo, quando você está sob a tutela do Estado, existem alguns direitos que ele não pode alienar. Então, por exemplo, domicílio. Né? Você vê toda hora, o cara... Eu tenho um cliente, por exemplo, que o cara tem 3 domicílios. Porque a polícia para, o cara fala... Ô senhor, o senhor quer entrar na minha residência? Pode vir. Tem droga aqui. Aí o policial entra lá. Aí encontra a droga. Senhor, eu tenho outra casa. Você quer ir na minha outra casa também? Aí vai na outra casa do cara, encontra a arma.
Senhor, tem uma fazenda, quer ir na minha fazenda? Então, nos autos fica assim. Como se o cara tivesse autorizado a polícia a ingressar em todas as residências dele e tivesse o consentimento do morador. Como é que na prática eu vou dizer, não, o cara foi coagido? É difícil. A questão é saber se quem está sob a tutela do Estado, detido, pode consentir em determinadas produções probatórias, né? Que aí já é outra história. Você tem, por exemplo, hoje, posição do STJ e do STF de que para entrar num domicílio alheio, mesmo nos crimes permanentes, eu preciso de fundadas razões. Tem um caso até no Supremo, que chegou ao Supremo, chegou ao STJ, na verdade, de que um cara, a polícia chegou num lugar, aí um cara correu. Pô, sim, mas o cara correu, né? Ah, correu, pegou o cara, invadiu a casa do cara e encontrou droga. Mas qual é a pertinência temática entre alguém correr e eu entrar no domicílio do cara dizendo que o cara tem droga lá? Então, não existiu fundar as razões, a prova vai ser considerada ilícita. Mesmo que eu diga que o cara consentiu, entendeu? Então, essa questão do consentimento tem que ser analisada também sobre esse viés. Mas, enfim. Então, súmula vinculante 14, direito do defensor, tem que ter procuração, ter acesso aos atos já documentados em sede investigatória e que tenham relação com a situação do seu cliente. Não foi CESP, uma vez, uma prova de delegado da FGV, a FGV fez uma questão discursiva que diz o seguinte: o advogado não pode acessar outras peças de informação que digam respeito a outros sujeitos que não o seu cliente. Isso já aconteceu na Lava Jato, por exemplo. O cara atua na segunda fase da Lava Jato, ele vai poder acessar a 17ª, se é uma investigação, por exemplo, que ainda está em curso e que não tem nada a ver com o seu cliente, não seria possível em tese. Então é o enunciado vinculante 14, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A CESP já cobrou isso, toma cuidado. Se a banca disser que o juiz decretou o sigilo, tem que ter procuração. Aí que tem que ter procuração mesmo. Pense na prática, né? Para quem já advoga aqui sabe disso. Nas ações criminais em que o juiz decretou o sigilo, até em processo judicial, viu? Não é só inquérito, não. Ação penal em curso, imagine, já processo regido pela publicidade, né? Que é uma característica do modelo acusatório. Você tem que juntar a procuração, aí te dão a senha para você acessar. Não é assim que acontece na Bahia, por exemplo? Você junta a procuração, aí o cartório vai te dar uma senha e aí você acessa o processo eletrônico. Então, se há decretação do sigilo, tem que ter procuração. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 14º da Lei 8.906 de 94, o advogado poderia tudo, né? Pelo Estatuto, o advogado pode tudo. Ele pode acessar autos de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos com autoridade, fazer cópia digital, e tudo isso sem procuração. É tudo isso nessa hipótese utópica, né? Porque ninguém chega na delegacia dizendo, doutor, quero ver os autos do inquérito 54. Aí o delegado vai dizer, você tem procuração? Não, mas me dê que eu quero ver. Não existe isso, né? Nenhum delegado vai autorizar, né? Outro dia eu tive um cliente que o cara... Houve um boato que ele estava sendo investigado por homicídio de torcida organizada. Um boato, né? Aí o cara me contratou. Só que era um boato, tipo... Para eu saber se o cara realmente estava sendo investigado pelo crime, eu teria que juntar a procuração nos autos, né, para poder acessar. O problema é se o cara não tivesse sendo investigado. Eu já iria dar a notícia para o delegado, né? Na verdade. Aí eu fiquei naquela sinuca de bico, né? Tentei chegar lá sem procuração para poder ver o inquérito, com base no estatuto. O problema é que, geralmente, na prática, se aplica o quê? O que está na súmula vinculante, com a exigência de instrumento de mandato. Então, cuidado, verifique o enunciado da questão. Se a questão perguntar com base na posição do Supremo, você vai dizer que precisa de procuração, tem que ter nexo com a situação do cliente para que os atos sejam acessados e vai acessar aquilo que não estiver mais em andamento, aquilo que já estiver documentado, concluído. Inclusive, o próprio Estatuto da OAB prevê que se for decretado o sigilo, tem que ter procuração. Então é uma coisa que você vai carregar para a sua prova. Houve decretação de sigilo, tem que ter procuração. A CESP já disse que se houver o sigilo, o advogado não pode acessar. Calma, aí também não é para tanto. É o direito à defesa técnica. É a prerrogativa do defensor. Então, claro que o advogado pode acessar,
mas ele tem que juntar instrumento de mandato, viu? Ok? Professor, se, por exemplo, for violada essa súmula vinculante 14, se não houver a permissão para o acesso, aí há variáveis, né? É possível a impetração de mandado de segurança, dependendo do caso, de habeas corpus e até de reclamação constitucional, né? O juiz, por exemplo, não autoriza. Então, até a reclamação constitucional seria cabível, né? Então, os tribunais acabam admitindo essas três hipóteses, né? Impetração de mandado de segurança, de habeas corpus e até de reclamação constitucional, ok? Quanto ao HC, você tem que tomar cuidado com essas duas súmulas aqui, ó, 693 e a 695 do STF, viu? Porque só cabe habeas corpus se o crime discutido, no caso em tela, prescrever pena privativa de liberdade. Só cabe HC se o crime em tela prescrever pena privativa de liberdade. Então, se for uma investigação que apure um crime cujo seu preceito secundário, que é a parte da pena, prescreva uma pena corporal privativa de liberdade, aí é possível a impetração de HC. Para discutir, por exemplo, o acesso aos autos do inquérito. Ok? Oi. Não, aí é um decreto judicial. A pergunta do colega, como é que se decreta esse sigilo? O inquérito por si só já é sigiloso. Tanto que existe uma discussão muito grande, né, que pode vir até inconstitucional, ou no futuro numa parte discursiva de sua prova, né, enfim, que é a questão de saber esse conflito que existe entre a sigilosidade do inquérito e a liberdade de imprensa, né? Que aí você tem o princípio da proporcionalidade para, eu diria, balancear isso aí. Até o caso, acho que agora do cara que deu a facada em Bolsonaro, que a Globo News teve acesso a... O procedimento era sigiloso, a Globo News teve acesso, acho que o relatório do delegado. Foi a última peça do inquérito e já divulgou. Mas peraí, amigo, o procedimento não é sigiloso, é uma questão de segurança nacional. Então, assim, a liberdade de imprensa acaba se sobrepondo. Quem decreta é o juiz, não é o delegado. Se o juiz decretar o sigilo de um processo, sigilo de uma investigação, aí eu tenho que juntar a procuração para poder acessar. No caso concreto, demanda uma ordem judicial. É o juiz que vai decretar. Ok? Então, cuidado, toma cuidado só com o enunciado. Se o enunciado perguntar com base no estatuto, que é mais difícil para a prova de juiz, a tendência é a posição do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, a gente já falou que o inquérito é dispensável, é oficial, é autoritário. Falamos da inquisitoriedade, da indisponibilidade. Outra característica do inquérito é ser um procedimento duradouro. E é uma característica que eu implemento em minhas aulas para falar de um tema importante, que é o prazo de conclusão do inquérito. Então, o inquérito é um procedimento duradouro e ele tem um prazo para ser concluído. Basicamente porque ele tem um lapso para ser encerrado. Claro que isso já vem em prova, por exemplo, da CESP, que a garantia que eu tenho no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, da duração razoável do processo, né? A duração razoável do processo penal, já teve prova perguntando isso, se esse princípio se aplicaria só ao processo civil ou ao processo penal também, com mais razão no processo penal, né? Onde o que está em jogo não é picuinha, o que está em jogo é a liberdade, né? Um bem inalienável. Como é que não tem? Eu não posso querer aplicar hoje. A gente vive numa sociedade da velocidade, né? Tudo é muito rápido, né? Então você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, se a pessoa não responder em 5 segundos, você já está reclamando, né? Então você não pode pegar essa velocidade e colocar no direito processual penal. Mas ao mesmo tempo eu não posso ter um inquérito que dure 2 anos, 3 anos. Um processo que dure 10 anos, porque isso vai violar esse direito a um processo num prazo razoável, né? Isso vai ser energia acumulada no vácuo. Essa história de que justiça tarda, mas não falha, já falhou quando tardou. Então, óbvio que eu tenho que respeitar um prazo razoável, inclusive para a investigação. Então, vem cá, ó.
Eu tenho um prazo de conclusão do inquérito no CPP, que é o artigo 10. E tem muita prova de juiz que já cobrou isso. Esse prazo aqui se aplica muito para a sua prova, é muito importante para a sua prova, porque é um prazo que se aplica para a justiça estadual. Entenderam? É um prazo que será aplicável para a justiça estadual. Então, é um prazo importante para a sua prova, inclusive para os crimes hediondos. Viu? Isso aqui se aplica, inclusive, para as hipóteses de crimes hediondos. Tem muita gente que pensa, crime hediondo, o prazo vai ser maior. Em regra, não. Tem um crime equiparado hediondo que o prazo é maior. Mas, em regra, não. Um prazo aí que será aplicado, inclusive, para os crimes hediondos. E aí, se o investigado estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito será de 10 dias. Se o sujeito estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito será de 10 dias. E para a sua prova vale que esse prazo é improrrogável. Esse prazo não pode ser prorrogado. É um prazo improrrogável. Claro que esse prazo de 10 dias para concluir o inquérito começa do dia da prisão. Do dia da execução da prisão, em flagrante, preventiva. Inclusive, você pode notar que aqui se aplica o artigo 10 do Código Penal. Como é que se conta o prazo penal? Você sabe. Conta o primeiro dia e exclui o último, né? Então, esse prazo aqui é penal. Eu conto o primeiro dia e excluo o último. Ok? É um prazo penal. Se computa o primeiro dia e exclui o último, porque o sujeito está preso, né? Um prazo de conteúdo material, um direito à liberdade, o cara está segregado. Então, cuidado, viu? O único prazo que eu vou colocar aqui no quadro, basicamente, tem uma outra hipótese aí que eu vou falar, mas é mais excepcional. Mas dos principais prazos, o único que eu não posso prorrogar é esse de investigado preso. Preso como, professor? Em flagrante ou preventivamente. Ou prisão preventiva. Se o sujeito está preso em flagrante ou preventivamente, o prazo do inquérito é de 10 dias, improrrogável, não posso prorrogar. Ao menos a míngua da liberdade do sujeito. Se o juiz quiser relaxar a prisão e o Ministério Público requisitar nova diligência, tudo bem. O delegado pode até continuar investigando. Okay? Tanto que, olha que coisa, em 2012, foi 2012? Foi 2014, acho que foi 2012, quando teve outro concurso para delegado de Polícia Civil, que foi CESP, aqui na Bahia, o caso era o seguinte, o delegado está investigando um homicídio qualificado que é crime hediondo. Aí, os caras estavam soltos. Mas aí, existiu uma gravidade concreta no fato e um risco de que os sujeitos atrapalhassem a investigação. Aí, a questão dizia que o delegado precisava de mais tempo para investigar. E aí mandou que você, examinando, fizesse a peça cabível. Em tese, caberia uma representação de prisão preventiva e uma representação de prisão temporária. Porque, por exemplo, se existia uma gravidade concreta, se existia um risco de reiteração ou você estava atrapalhando a investigação, você poderia ficar na dúvida, preventiva ou temporária. Mas se eu representasse pela preventiva e o juiz decretasse a preventiva, só teria quantos dias para investigar? 10. Mas representando pela temporária em crime hediondo, são 30 dias. A gente vai ver isso na aula de prisão, né? Que é o artigo 2º da lei... O artigo 2º da lei 7.960 de 89. Aí eu tenho um prazo de 30 dias para investigar. Então, por isso que a peça era de temporária, representação por temporária, porque o delegado ficava com mais tempo para investigação, para continuar a investigação. Então, esse prazo de 10 dias se aplica, né? É o artigo 2º, isso aqui que eu falei, e o artigo 2º, parágrafo 4º da lei de crimes hediondos. Esse prazo aí da temporária. Nos crimes hediondos, né? Esse prazo de 30 dias. Mas fato é que, regra geral, estando preso na esfera estadual, 10 dias eu não posso dilatar esse prazo, eu não posso prorrogá-lo. Tem até um entendimento interessante em algumas decisões dos tribunais superiores, que é a seguinte, ó. Vem cá para você entender. Prazo de investigado preso, 10 dias, né?
Beleza. Prazo para oferecer a denúncia, 5 dias, que é o 46 do CPP. Aí, por exemplo, algumas decisões que nós temos. Se o inquérito durar 11 dias, mas o Ministério Público oferecer a denúncia em 3 dias, não vai existir ilegalidade. Porque o exercício da pretensão acusatória como um todo respeitou o prazo conjunto. Então há algumas decisões nesse sentido. Só para vocês ficarem atentos e anotarem essa remissão ao artigo 46 do CPP. Ok? Mas só para esclarecer, se superar, regra geral, superou o prazo de 10 dias, a prisão tem que ser o quê? Relaxada. A prisão é nula, é ilegal. Qual é o artigo? 5º, inciso 65 da Constituição Federal. O juiz deve relaxar imediatamente a prisão ilegal. Aí entra no artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Se você olhar o 65, ele nem fala juiz competente. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Viu? Nem fala em juiz competente. Tamanha é a necessidade de relaxamento de uma prisão que seja ilegal. Ok? Agora, só para a gente relembrar, né? Solto 30 dias, aqui eu posso prorrogar. Também é o artigo 10 do CPP. Solto aí pode ser prorrogado, ok? Outro prazo interessante é da lei de drogas. Que se estiver preso, 30 dias. Mas eu posso prorrogar por mais 30. Solto, só para a gente completar a nossa tabela, 90 mais 90 dias. Ok? Então veja que o único prazo até então que eu não posso prorrogar é preso na esfera estadual. E a banca cobra muito esse prazo. Então na lei de drogas, preso 30 mais 30, prorroga, claro, com nova ordem judicial, e 90 mais 90, ok? Agora, isso vale para qualquer crime da lei de drogas? Não, né? Para os crimes da lei de drogas que não são de menor potencial ofensivo. Porque se for menor potencial ofensivo, ao invés de ter inquérito, eu vou ter o quê? Termo circunstanciado, viu? Então, vale para os crimes da lei de drogas que não sejam de menor potencial ofensivo. Outro prazo interessante, anotem aí, Lei 1521/51, que é uma lei que trata dos crimes contra a economia popular. Essa Lei 1521/51 trata dos crimes contra a economia popular. É o artigo 10 dessa lei. E aí, veja, nessa lei, preso ou solto, o inquérito vai durar 10 dias. Então, nessa lei, preso ou solto, 10 dias.